Boa noite, igreja. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui. Hoje nós continuaremos o nosso estudo no livro de Gênesis e vamos aprender nos capítulos 4 a 6 sobre o pós-queda, aquilo que aconteceu com os descendentes de Adão e Eva. Agora temos que lembrar que eles não estão mais inocentes, eles não estão mais vivendo no paraíso, lá no Jardim do Éden, porque eles foram expulsos por causa do pecado. Então, o tema da minha mensagem hoje é a corrupção no coração e na conduta do ser humano. Então, o ser humano ele se tornou pecador na sua natureza e isso vai refletir na sua conduta. Mas eu convido você para fechar seus olhos comigo e ter uma palavra de oração antes de nós abrirmos a palavra e estudarmos a Escritura. Bondoso Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente para compreender a Tua palavra. E acima de tudo, Deus nos dá um coração disposto a aprender e acima de tudo, a temer o Teu santo nome. Abençoa a igreja, que o Senhor estenda a Sua mão poderosa, amorosa sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 1 e 2, nós vimos o tema criação. Tudo que Deus fez, Ele viu que tudo era muito bom. E Deus se alegrou com a sua criação. No capítulo 3, nós estudamos sobre o tema da queda. O mal entrou na história do homem, na ordem criada. E a partir daquele momento, a criação, o ser humano já não foi mais o mesmo, pois o mundo, a criação estava contaminada com esse vírus chamado pecado. Romanos 5,2 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão e a semelhança de Adão. Esse texto mostra a universalidade do pecado. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva e por isso herdamos deles uma natureza pecaminosa. Mas não foi só o ser humano que foi contaminado com o pecado. Nós vimos que até a terra, a ordem criada, os animais. Deus disse para Adão, maldita é a terra por sua causa. Então não só a ordem criada, mas toda a criação foi e está afetada pelo pecado. Por isso eu digo para vocês, as coisas não são como deveriam ser. Alguma coisa aconteceu, e essa alguma coisa nós temos aprendido que foi o pecado que entrou no mundo. Mas no capítulo 3, versículo 21, nós vimos também um outro tema muito importante, que vai perpassar por toda a Escritura, que é o tema da redenção. Lembra que o homem ele tentou se cobrir com folhas de figueira, mas essas folhas de figueira só podiam cobrir a sua nudez física, não tinha nenhuma relevância para a sua queda espiritual. Então, no versículo 21 do capítulo 3, diz ali que Deus fez vestes de peles para Adão e Eva e os cobriu. A ideia é de que Adão e Eva agora estão cobertos, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Um substituto, um animal morreu, pagou o preço pelo pecado deles. E esse é o princípio que as Escrituras vão trabalhar para nos ensinar a salvação. Um substituto morre em lugar do pecador. E nós, no Novo Testamento, entendemos, por toda a revelação da Escritura que nós temos, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Hoje, eu convido você para estudar o capítulo 4 e 6, e nós vamos ver uma progressividade, não só na corrupção do coração, mas uma degeneração na conduta do ser humano. O ser humano desceu, meus queridos, a um nível tão baixo, social, moral e espiritual, que Deus teve que trazer o seu juízo com o dilúvio. Isso vai ser a matéria da próxima mensagem que nós vamos compartilhar com a igreja. Mas hoje,
Guarde isso na sua mente. O coração depravado do homem se manifestou em comportamentos degenerados. E isso é até hoje. É o coração degenerado que produz comportamentos degenerados. O homem, ele não nasce bom, como diz a filosofia ou a psicologia, e aí, então o meio é que corrompe o ser humano. Não. O homem, ele nasce pecador, e é ele que corrompe o meio em que ele vive. A depravação total é uma doutrina da teologia. Não significa, quando nós falamos de depravação total, não significa que as pessoas são tão más quanto elas poderiam ser, mas que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Afetou a nossa maneira de pensar, afetou a nossa maneira de sentir, de escolher, de adorar a Deus. Afetou todas as áreas da nossa vida. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 59, diz que são os nossos pecados, o fato de nós sermos pecadores e praticarmos o pecado, é que nos afasta de Deus. Deus não pode ter comunhão conosco se esse pecado não for perdoado e se nós não formos lavados por esse pecado. John MacArthur é um teólogo e pastor. Ele diz que nós mesmos somos totalmente corruptos, porque de uma maneira ou de outra, o pecado contamina tudo que pensamos, desejamos ou fazemos. Portanto, nunca tememos a Deus da maneira como deveríamos. Nunca amamos a Deus como deveríamos. E nunca obedecemos a Deus com um coração completamente puro. Esta é a ideia de depravação total. Hoje, à noite, eu quero compartilhar com a igreja 5 condutas degeneradas que nós podemos verificar que ocorreu como consequência na descendência, nos filhos de Adão e Eva. E isso mostra para nós que o pecado realmente estava na vida das pessoas. Abra sua Bíblia comigo para Gênesis, nós vamos estudar o capítulo 4 hoje. E quais são essas condutas degeneradas que nós podemos perceber aqui na leitura da palavra de Deus? Primeira, anote aí, o que nós percebemos é um cinismo espiritual. Pós-queda, o ser humano é cínico. Não existe mais pureza no seu coração, não existe mais vontade de amar e de servir o Criador. O homem é cínico. Cínico espiritualmente. Como que nós podemos perceber isso? Deixe-me ler isso com você. Capítulo 4 diz assim: Adão e Eva tiveram relações sexuais e sua mulher, Eva, engravidou e deu à luz a Caim, filho primogênito. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Agora, importante você entender, Moisés tem interesse em focalizar esses 2 homens. Isso não significa que nesse ínterim em que eles cresceram, Adão e Eva não tiveram outros filhos. Sim, Deus os abençoou com a fecundidade e eles tiveram muitos outros filhos. Mas não é interesse de Moisés, ao registrar a vontade de Deus para nós, a história bíblica, a falar sobre esses outros personagens. Por isso, mais para frente, muitas pessoas confundem. Quando Caim mata Abel, e diz a Bíblia que ele casou com outra mulher. E aí as pessoas falam, está vendo? Já existia pessoas aqui na terra. Não, ele se casou com uma irmã, ou possivelmente com uma prima dele. Então, segura essa que a gente vai aprender mais para frente também sobre isso. Mas olha aqui, a Bíblia diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas e passou um tempo, os 2 trouxeram uma oferta para o Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, Caim chegou diante do altar, ofereceu um sacrifício do fruto da terra, das coisas que ele plantava. E Abel trouxe um cordeiro, um substituto no lugar dele. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Veja o que o texto bíblico diz. Deus aceitou primeiro a pessoa, o adorador,
e, consequentemente, a sua oferta. Então, a aceitação e a rejeição de Deus ao adorador é por causa da sua atitude no coração, de fé ou de incredulidade. O texto diz que Deus aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Caim parece aquele menino que sempre quer todas as coisas do jeito dele. Quando algo dá errado, ele fica bravo, ele fica emburrado, ele fica com um beiço grande. Então, Jeremias, o profeta, ele fala que o coração do ser humano, na queda, tornou-se desesperadamente corrupto, cheio de pecado. É uma atitude de cinismo contra Deus. Abel se aproximou de Deus pela fé, mas Caim se aproximou de Deus com incredulidade. E Deus disse para ele: olha, por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele, o pecado, deseja conquistar você, mas você, Caim, deve dominar o pecado. Deus está dizendo para Caim: olha, eu estou te dando uma oportunidade para você avaliar a sua conduta, a sua atitude, e você voltar para mim. Ele está dizendo: olha, o pecado está batendo a porta da sua vida, da sua casa. Ele quer entrar, ele quer dominar você, mas você precisa conquistá-lo. Mas a questão é que Caim demonstra ser uma pessoa cínica. A palavra cinismo significa descaso pelas convenções sociais e pelas questões morais. Eu creio que Deus, através de Adão e Eva, ensinaram para os seus filhos a maneira certa de adorar a Deus. Mas Caim rejeitou isso. Ele não quis seguir o caminho do sacrifício de animais, do sangue derramado, do substituto no lugar dele. Então, hoje nós podemos perceber que socialmente as pessoas, elas são individualistas. Como que eu percebo isso no texto? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Mais uma vez, não é que Deus não soubesse, Deus sabia o que tinha acontecido. Deus está dando uma oportunidade para o pecador reconhecer o seu pecado e, em arrependimento, voltar-se para Deus. Mas olha a resposta de Caim. Caim disse o seguinte: não sei, sou eu por acaso responsável pelo meu irmão? Então é isso que o pecado faz na vida do ser humano, torna-o cínico com Deus. O cinismo com as coisas espirituais. Não se interessam pela maneira como Deus quer que nós o adoremos. Mas há uma segunda conduta degenerada que eu percebo aqui, é hostilidade. Esta hostilidade de Caim foi revelada socialmente e relacionalmente nesse texto que nós acabamos de ler. A partir da queda, o mundo não tem mais segurança. O que nós vemos são assassinatos, violência. Eu faço parte de um grupo dos meus ex-alunos, do seminário, dos meus ex-amigos, da nossa turma do seminário, e tem pessoas que moram no Rio, outras que moram em São Paulo, e uma das nossas colegas compartilhou que a vida no Rio de Janeiro está insustentável, insuportável, por causa da violência. Ela até compartilhou e pediu orações, que ela e o marido, Selma, amigo nosso, estavam parando num trânsito. E a moda agora é os bandidos andarem entre os carros. E eles quebram o vidro do carro para assaltar a bolsa, um celular. E ela diz: olha, está terrível, sem condições. Caim, com seu coração corrupto, manifesta na prática a degeneração desta conduta, quando ele mata o seu próprio irmão. Esta atitude de Caim de matar o seu irmão Abel é um desprezo para com Deus e sua palavra. No meu modo de entender, o assassinato de Abel, o crime que Caim cometeu,
Foi um crime intencional, premeditado, sem direito à defesa. Ele pegou o seu irmão desprevenido. Nós chamamos isso no direito de crime doloso ou dolo. É um crime que tem a intenção má, planejada, arquitetada, é agir de má fé. O texto diz que Caim chamou seu irmão para ir ao campo. Como eu brinco com vocês, vamos bater uma bolinha ali. Ele foi totalmente aberto, livre com seu irmão, achando que ia ter um tempo de prosa, de comunhão. E a Bíblia diz que lá no campo, quando os dois estavam juntos, intencionalmente, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Um promotor de justiça, chamado Paulo Markovics, ele disse que crimes dolosos são crimes de gravidade sensível e que afetam sobremaneira a sociedade. E ele elenca aqui esses crimes. Ele diz, o que são crimes dolosos? Homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ou instigação ao suicídio. E ele diz assim, esses crimes atingem o bem mais valioso, que é a vida. Por isso são chamados de crimes dolosos. Caim praticou esse tipo de crime. Eu acho interessante que ele termina dizendo a sua fala que a importância de julgar esses crimes com severidade é muito importante. E ele diz assim que esses crimes têm um júri. Então ele diz assim, é daí a importância de que a própria comunidade decida se determinada conduta deve resultar ou não na perda da liberdade de uma pessoa. A sociedade, ela lhe é imputada uma responsabilidade de julgar nesses crimes e de dar realmente o veredito de uma pena máxima. Eu acho interessante que no Velho Testamento, o culpado de homicídio, ou desses crimes terríveis aí que nós estamos falando, eles eram julgados por um tribunal e depois trazidos perante a comunidade. Havia uma pena capital, ele era apedrejado. Deus diz para que haja temor, para que as pessoas possam dizer, esse tipo de conduta nós não aceitamos na nossa sociedade. E a pessoa era levada à pena de morte. Então, meus queridos, primeira conduta pós-queda é o cinismo. As pessoas se tornaram cínicas com Deus e com a vida espiritual. Segunda conduta, se tornaram hostis nos seus relacionamentos. Terceira conduta, rebeldia com Deus. Como que nós sabemos disso? No versículo 17, Deus, depois, quando Caim matou Abel, Deus disse assim, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Preste atenção nisso que Deus está dizendo para ele. Você vai ser um fugitivo errante. Esse vai ser o preço que você vai pagar. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo. Mas como eu vejo rebeldia no homem, Caim? Como que eu vejo rebeldia nas pessoas de hoje? Rebeldia é não se submeter àquilo que o Criador diz na sua palavra. Deus disse para Caim que ele seria um errante pelo mundo. Mas olha o versículo 17 do capítulo 4. Caim teve relações com sua mulher, então não fique apavorado. Não existiam outras pessoas aqui no mundo. São filhos de Adão e Eva. Possivelmente uma irmã ou uma prima. Tinha que ser assim. Não tinha outras pessoas para ele casar. Posteriormente, a lei vai legislar dizendo, opa, certos tipos de relacionamentos serão proibidos. E um deles é casar com primos, casar com
com irmãos e outras. Levítico fala sobre isso, é matéria para frente. Mas Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Você percebeu o que é rebeldia? Deixe-me dar um exemplo. Deus chamou Jonas, o profeta, e disse: vá para Nínive, a capital da Assíria. Proclame a palavra de Deus contra os ninivitas, porque eles pecaram contra mim. A Bíblia diz que Jonas desceu ao porto, comprou uma passagem de navio para ir para Tarsis. Jonas, um profeta, um crente, rebelde, não quis de pronto aceitar a palavra de Deus. Isso acontece, infelizmente. Muitas pessoas dentro da própria igreja estão comprando a sua passagem para fugir para Tarsis. Às vezes é um pequeno problema de relacionamento que acontece na igreja. Nós nunca paramos humildemente para dizer: Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer quebrantar o meu ser. Deus quer me ensinar talvez a perdoar. Deus está querendo me ensinar a pedir perdão. Eu vou ficar. Eu não vou comprar passagem para Tarsis. Foi isso que Caim fez também. Deus disse: você será um errante pelo mundo, por causa do seu pecado, porque você foi o primeiro assassino, você tirou a vida do seu irmão. Mas ele construiu uma cidade, e ele diz: eu vou me estabelecer aqui, daqui ninguém me tira, eu não saio. Isso é rebeldia, é muito interessante. O capítulo 2 de Salmos tem uma palavra bem interessante em que as nações se rebelam contra o Criador. E eles dizem assim no versículo 3: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você percebe a rebeldia? Nós não queremos Deus dominando a nossa vida. Nós vamos romper com os laços dele, nós vamos sacudir com suas algemas. Nós não queremos a direção dele, nós não queremos a orientação dele, nós não queremos a palavra dele. Rebeldia, meus queridos, é efeito da queda. É uma consequência, é um comportamento, uma conduta degenerada do ser humano que está no seu estado de pecado. Quarta conduta degenerada que nós vamos aprender nesse texto: o desprezo pela vida humana. Vamos comigo. Primeiro, nós vimos o cinismo estampado na vida, na atitude e na prática de Caim. Segundo, hostilidade com o próximo. Assassinato, o primeiro está registrado aqui. E o que nós vemos na nossa sociedade é esta hostilidade uns com os outros. No trânsito você vê isso. Pessoas xingando, pessoas trancando, pessoas querendo o seu direito, são hostis. Assaltos, assassinatos e tantas coisas tristes. Rebeldia contra Deus e a sua palavra. E, em quarto lugar, o desprezo pela vida humana. Nós encontramos isso no versículo 19 do capítulo 4. Lameque, deixe-me ler o versículo 18 que nós pulamos, nós paramos no versículo 17. A Enoque, filho de Caim, nasceu Irade. Irade gerou Meusael, e Meusael, Metusael, e Metusael, Alameque. Agora, nos próximos versículos, a Bíblia vai focalizar neste homem, chamado Lameque. Então, preste atenção, os outros homens cresceram, se casaram e tiveram outras proles. Mas o interesse de Moisés é focalizar esse homem chamado Lameque. A Bíblia diz: Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e a outra chamada Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim.
que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem-me minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. Talvez na sua tradução esteja, porque ele pisou no meu pé. Eu estava andando na rua, ele tropeçou em mim. Veja como a futilidade de um simples caso gerou um assassinato. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino, um jovem, porque me machucou. Você está vendo como que há um crescente desprezo pela vida humana? Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Eu não sei se você já ouviu falar, com certeza eu tenho ensinado isso, sobre graça comum e graça especial. A graça comum é que Deus continua cuidando da sua criação. Ele não abandonou sua criação mesmo na queda. Ele continua dando habilidades, dons para as pessoas, capacidade. Então esta é a graça comum. Nós vemos isso aqui no texto. Veja, a civilização dos descendentes de Adão, e em específico desse homem chamado Lameque, era muito avançada. Essa mentalidade que nós trouxemos da escola, de que no passado os homens viviam em cavernas, eram macacos em evolução, é totalmente furada. Se você olhar o texto bíblico comigo, havia a capacidade nos filhos de Lameque, um dos filhos partiu para o lado da pecuária, da agricultura, começou a criar animais e se desenvolveu nisso. O segundo filho partiu para artes, confecções de instrumentos musicais. O terceiro foi para o lado da metalurgia. O texto diz que ele trabalhou na fabricação de todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Olha, ele precisava ter conhecimentos de química para encontrar rochas e dessas rochas fazer o bronze, fazer o ferro. Não é uma coisa simples. Não é como pegar um pedaço de pau e limpar o pau e fazer uma arma para se defender. Nós estamos falando aqui de uma cultura extremamente avançada. Mas interessante que o homem, pós-queda, como nós já falamos, é rebelde. O desprezo pela vida. Como nós percebemos isso? Em Lameque, primeiro momento, ele é um homem que introduz a prática da bigamia. Ele tem 2 mulheres. Ele está desprezando tudo que Deus ensinou até então. Ele está dizendo, eu vou criar o meu estilo de vida. É isso que me faz feliz. E ele também exaltou a vingança quando ele matou essas pessoas. Então, nesse quarto momento, nós precisamos entender que a vida pós-queda não valoriza o ser humano. A maior valorização na sociedade, daquela época e na sociedade que nós vivemos, é o ter, não o ser. Então nós precisamos entender isso. Quinto e último lugar, que nós percebemos é uma degeneração terrível na conduta dos filhos, netos e bisnetos, dos descendentes de Adão e Eva. O pecado foi tomando proporções tão grandes na sociedade. Como eu costumo dizer, a degeneração significa mudança para um estado pior, é um decaimento, é um declínio, é descer ao fundo do poço. E foi isso que aconteceu com os descendentes. Por isso, no capítulo 6, lá no versículo 7, Deus diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito.
Meus queridos, Deus, o Criador, ficou extremamente entristecido com a atitude, com a conduta do ser humano. Se Deus não intervisse, o ser humano estaria se autodestruindo até se autodestruir. Nós chamamos isso de autofagia. Essa palavra autofagia significa buscar a própria destruição. Literalmente significa comer a si mesmo. Era isso que aquela sociedade estava fazendo. Um destruindo o outro. Um querendo levar vantagem. A vida no mundo não era mais cor-de-rosa. O pecado entrou no ser humano, produziu corrupção no seu coração. E o efeito disso foi uma conduta degenerada, de total destruição. Como que nós podemos ver isso na Bíblia? Olha comigo, capítulo 6, no verso 1 e 2. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Nós não vamos entrar no mérito sobre quem são os filhos de Deus, quem são as filhas dos homens. Isso daria um outro estudo, uma outra pregação. Mas eu quero que você apenas saiba disso. Deus age como juiz, dizendo que vai destruir os seres humanos. Vai trazer águas de dilúvio. Porque nos versículos 1 e 2, algo eles fizeram que desagradou profundamente a Deus. O comportamento degenerado entristeceu profundamente o Criador. Versículo 2. Olha comigo. Versículo 3, desculpa. Então disse o Senhor, preste atenção, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá, não agirá mais no homem para sempre. Ele só viverá 120 anos. Lembra que antes do dilúvio, os homens tinham uma longevidade muito grande. Mas Deus estabelece um teto por causa dessa perversidade. Ele diz: o homem não viverá mais muitos anos. Limite, 120 anos. Por causa da perversidade do coração, da capacidade do ser humano de fazer atos maus. Olha comigo, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos e do coração era sempre e somente para o mal. Incrível. O ser humano não tem mais nada de bom. Parece que foi uma ladeira atrás de outra, um declínio moral, espiritual, social, que empurrou todo mundo para o buraco da destruição. A corrupção do coração era sempre, somente para o mal. E Deus se entristeceu com isso. A atitude de Deus é de tristeza. E para não deixar que isso destruísse a sua criação, os seres humanos, Ele vai destruir todo mundo, porém, Ele separa uma família. Ele manifesta graça com esta família para começar tudo de novo. Então, lá no versículo 8, 7 e 8, ele diz assim: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Deus está expressando a sua tristeza. Mas, porém, no versículo 8, nós vemos a graça especial. Lembra que eu falei que graça comum é Deus tratar toda a humanidade como suas criaturas, dispensando habilidades, capacidades, a capacidade intelectual, artística. Mas a graça especial, quando Deus escolhe alguns e concede a esses alguns a salvação, não por obras, não por mérito, mas porque Deus dispensa especialmente a sua graça salvadora. E nós chamamos isso de graça especial.
O versículo 8 diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Não que Noé fosse o último biscoito do pacote, mas Noé foi trabalhado pela graça, e Deus então o separa com sua família, 8 pessoas, para construir um barco, uma arca, colocar ali dentro os animais que Deus quer salvar. Matéria da próxima semana. Meus queridos, vamos chegar ao final desse estudo, e eu quero que você guarde isso comigo. O coração depravado do homem se manifesta em comportamentos degenerados. Preste bem atenção. O seu filho que nasceu, ele não é um anjinho. O seu filho já herda uma natureza pecaminosa. É só esperar o tempo e ele vai se manifestar em atos de rebeldia, de cinismo, porque ele tem uma natureza que ele herdou de você, que você herdou dos seus pais até Adão. Então, a depravação, ela gera degeneração. Eu mostrei para você que o ser humano, pós-queda, lembra, eles não estão mais no paraíso, eles não estão mais no estado de inocência, sem pecado, eles são pecadores, eles foram expulsos do jardim. E Gênesis capítulo 4 e 6 mostra isso para nós. O ser humano é cínico com as coisas de Deus. O ser humano é hostil nas suas relações com o próximo. O ser humano é rebelde contra Deus e contra a sua palavra. O ser humano despreza a vida. Por isso ele mata o seu semelhante. Ele cria leis para praticar o aborto. Ele cria leis para praticar a eutanásia. Porque ele não tem valor pela vida do ser humano. O ser humano, pós-queda, tem um coração corrupto. E por isso, ele pratica atos degenerados, principalmente na área sexual. Deus criou homem e mulher. Já existem mais de 70 manifestações de expressão de gênero. Você acredita nisso? Mas eu quero aplicar meu estudo de 2 maneiras. Primeiro, com Deus não se brinca. Preste atenção nisso. Com Deus, o Criador, o Senhor, não se brinca. Ele não perdeu o controle da sua criação. As rédeas da história, as rédeas do mundo ainda estão nas mãos dele. Atos, capítulo 12, nos fala que Herodes prendeu João e Pedro. E ele queria desencadear uma perseguição contra os cristãos. Mas a igreja estava em oração, suplicando a Deus a sua intervenção. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, versículo 21 a 24, que Herodes foi participar de um comício público. Ele foi dar uma palestra, ele foi falar sobre os seus feitos no seu reino. Mas a Bíblia diz que um anjo de Deus o feriu e ele morreu ali, na presença de todas as pessoas. Quem persegue os cristãos está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Paulo experimentou isso na própria pele, quando ele estava indo a caminho de Damasco. Quando o Senhor Jesus o derrubou do cavalo e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava perseguindo a igreja. Nos nossos dias existem muitos políticos, muitos líderes perseguindo o povo de Deus. Isso não vai ficar em branco. Com Deus não se brinca. Mexer com o povo dele é mexer com o próprio Deus. Deixe-me dar uma ilustração, um fato histórico, para ilustrar melhor esta ideia. Você conhece o filósofo François-Marie Arouet? Um francês? Talvez você já ouviu falar do codinome dele, Voltaire, o grande filósofo do século XVIII. Ele liderou uma imensa campanha na França, na Europa de maneira geral, contra o cristianismo. Na sua campanha, ele foi tão forte esta campanha contra os cristãos, que ele queimou tantas Bíblias, confiscou material didático dos cristãos. E ele disse o seguinte: em 100 anos, a contar daquela data,
Se alguém quisesse ver uma Bíblia, só poderia ser encontrada no museu de antiguidades. Pois bem, você sabe o que aconteceu em 100 anos? Voltaire morreu, a sua casa foi leiloada, e sabe quem comprou? Uma sociedade bíblica. E até hoje está lá, na antiga casa daquele homem que lutou contra os cristãos, uma sociedade bíblica que produz Bíblias e materiais para o povo de Deus. Com Deus não se brinca. Mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus. Segundo lugar, nosso Deus é um Deus gracioso. Nós cristãos precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Como eu falei, na sua graça comum, Ele dá oportunidade para todos. Quando Caim matou o seu irmão, Deus veio atrás, perguntou: onde está Abel? Deus sabia o que tinha acontecido, mas Deus estava dando uma oportunidade para ele se arrepender. Deus tem dado talentos incríveis para suas criaturas, na área da agricultura, das artes, da metalurgia, da tecnologia, da ciência, dos esportes. Deus é um Deus gracioso. Mas Deus trata de maneira especial aqueles que Ele escolheu para Ele. Ele escolhe pessoas sem méritos para estar com Ele. Efésios capítulo 1, verso 3 diz isso, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para estarmos com Ele. Versículo 8 diz que Deus manifestou esta graça especial para esse homem chamado Noé. E Deus vai recomeçar tudo com este homem e os seus filhos. Nós temos, meus queridos irmãos, o potencial para o mal. Nós somos pecadores. Nós não somos diferentes daqueles descendentes de Adão e Eva antes do dilúvio. Mas se nós estamos aqui hoje à noite, se nós conhecemos Jesus como o Filho de Deus, e melhor, se nós conhecemos Jesus como o Salvador, é porque Deus mostrou sua benevolência para comigo e para com você. Só isso seria motivo suficiente para mim e para você ser grato hoje, amanhã, depois e para toda a eternidade. Porque nós merecíamos o inferno e Deus agiu benevolentemente comigo e com você. A Bíblia diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Querido, dedique novamente sua vida para Deus hoje à noite. Diga para Deus: Senhor, olha, eu estou talvez andando meio aí cínico com as coisas do Senhor. Eu estou meio rebelde em ouvir a Tua palavra. Eu tenho sido hostil com pessoas. Talvez eu tenha desprezado a vida humana. Talvez minha conduta não tenha sido a conduta de um cristão. É tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar, confessar e receber o perdão que Ele tem nos oferecido. Mas talvez haja pessoas que estão me ouvindo hoje à noite que ainda não tomaram uma decisão por Cristo. É hora, é o momento de você entender que Jesus é o substituto que sofreu a ira de Deus na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Que Deus abençoe, que nós tenhamos uma boa semana, que nós possamos entender que esse mundo vai cada vez mais, de mal a pior, até o fundo do poço. Mas há um grupo de pessoas que Deus tem chamado e escolhido para passar toda a eternidade com Ele. Que Deus abençoe você. Amém?